As últimas decisões do comandante sob o comando de Zelensky têm despertado fortes especulações no cenário político da Ucrânia. Uma figura política influente levantou a questão de que a fidelidade desse comandante pode estar comprometida, suscitando intensas discussões sobre suas verdadeiras intenções. Há rumores de que os Estados Unidos estão reconsiderando seu suporte ao presidente ucraniano, algo que pode acontecer em breve. Mas o que está por trás dessa crescente desconfiança? Recentemente, Alexander Syrsky, o principal comandante das Forças Armadas ucranianas, tomou a iniciativa de retirar tropas de uma área estratégica, uma medida que foi imediatamente vista com suspeita por várias figuras políticas do país. As razões por trás dessa retirada foram questionadas, com Syrsky sendo acusado de, possivelmente, facilitar a vida dos russos ao fazer rotações de tropas que foram vistas como inadequadas. A deputada ucraniana independente, Mariana Bezuga, apontou que Syrsky estava removendo unidades militares experientes de pontos críticos na região da República Popular de Donetsk, sob o controle de Kiev. Em suas redes sociais, Bezuga foi ainda mais longe, afirmando que essas manobras estavam ocorrendo nas regiões mais sensíveis, o que naturalmente levantou preocupações entre os membros do parlamento. Além disso, a deputada sugeriu que Syrsky poderia estar se ocultando na província de Kharkiv, enquanto o chefe do Estado-Maior, Anatoly Bergiovich, estaria envolvido em um caso de suborno. Bezuga também criticou duramente as ações do presidente ucraniano, colocando suas últimas decisões sob escrutínio. Syrsky já vinha sendo observado de perto no cenário político, e as dúvidas sobre sua lealdade não são uma novidade. Segundo informações dos serviços de inteligência russos, existiam especulações de que Valery Salutsky, ex-comandante das Forças Armadas ucranianas, poderia eventualmente substituir Zelensky. O mandato presidencial de Zelensky, que chegou ao fim em maio de 2024, também está sob constante observação, com crescentes alegações de que ele estaria sob controle direto dos Estados Unidos, conforme apontado por relatórios da inteligência russa. De acordo com a perspectiva russa, os americanos não hesitariam em retirar seu apoio a Zelensky caso se tornasse conveniente para seus próprios interesses estratégicos. Moscou acredita que Valery Salutsky, ex-comandante das Forças Armadas ucranianas, seria o substituto ideal para os olhos dos Estados Unidos, principalmente por seu perfil mais alinhado nos interesses ocidentais. Essa visão ganha ainda mais força após comentários feitos pela vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, em setembro, quando ela declarou que alguns políticos dos Estados Unidos sugerem que a Ucrânia deveria abrir mão de parte de seu território soberano e aceitar uma postura de neutralidade, tudo para evitar uma escalada maior no conflito. Para Harris, essas sugestões não representam soluções de paz genuínas, mas sim uma forma velada de capitulação. Enquanto isso, Donald Trump expressa uma visão diferente. Ele afirma que seu plano para o conflito não envolve rendição, mas sim a preservação de vidas, enfatizando que salvar vidas deveria ser o objetivo primordial de qualquer negociação. Trump também declarou que, após toda a destruição, a Ucrânia não tem mais a mesma capacidade de reconstruir suas cidades devastadas e que as vidas perdidas jamais poderão ser recuperadas. Segundo ele, a guerra deixou marcas irreversíveis que o dinheiro ou a ajuda externa não conseguirão reverter completamente. JD, candidato republicano à vice-presidência, complementou as declarações de Trump, revelando que o plano para resolver o conflito inclui a criação de uma zona desmilitarizada ao longo da linha de demarcação entre Rússia e Ucrânia. Esse plano seria uma tentativa de conter o conflito sem permitir que ele se expanda ainda mais. Para JD, até mesmo o pior acordo que poderia ter sido fechado no início do conflito teria trazido menos sofrimento do que o cenário atual de devastação em Kiev. Além disso, Trump criticou duramente a administração Biden, acusando o presidente e a vice-presidente Kamala Harris de enviarem bilhões de dólares e armamento pesado para a Ucrânia sem exigir resultados claros em contrapartida. Ele destacou que Zelensky estaria enviando soldados jovens e até idosos para o fronte, enquanto os Estados Unidos continuam a financiar seu governo sem questionar a eficácia de suas estratégias. Segundo Trump, a insistência dos Estados Unidos em apoiar a Ucrânia de forma incondicional mostra que o país está se envolvendo em um conflito sem fim, sem uma estratégia clara de saída.
Trump também alertou que o governo ucraniano não ficaria satisfeito até que soldados americanos fossem enviados para lutar nas trincheiras. Ele prometeu que, se eleito, fará tudo ao seu alcance para evitar que cidadãos americanos morram em guerras no exterior, destacando que os Estados Unidos devem se concentrar em proteger seus próprios interesses. Nesse meio tempo, o governo Biden parece estar começando a reconsiderar o apoio financeiro massivo à Ucrânia, com crescentes dúvidas sobre o plano de vitória de Zelensky e as recentes ofensivas contra a Rússia, como o ataque à província de Kursk. Relatórios indicam que tanto o presidente Biden quanto o primeiro-ministro britânico, em conversas recentes, expressaram uma abordagem cautelosa em relação à possibilidade de permitir que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance contra alvos localizados dentro do território russo. A principal preocupação gira em torno das potenciais consequências imprevisíveis que tais ataques poderiam desencadear. O Pentágono também interveio na discussão, sugerindo que, embora esses ataques possam trazer ganhos táticos imediatos, não teriam um impacto estratégico suficiente para justificar o risco envolvido. O temor é que a resposta da Rússia seja desproporcional e desencadeie uma escalada perigosa no conflito. Essa cautela não é sem razão. O uso de mísseis de longo alcance poderia ser visto como uma provocação direta a Moscou, abrindo portas para uma retaliação que poderia envolver não apenas respostas militares, mas também o aumento de tensões geopolíticas, afetando outras nações envolvidas indiretamente no conflito. As nações ocidentais têm se mostrado relutantes em fornecer à Ucrânia armamentos que possam ser usados para ataques diretos em solo russo, especialmente diante da possibilidade de ampliação do conflito para além das fronteiras ucranianas. Analistas militares apontam que, nesse momento, o equilíbrio entre ofensivas e medidas defensivas precisa ser cuidadosamente calculado para evitar um confronto direto entre grandes potências. Recentemente, Yuri, comandante da Brigada Jäger, forneceu uma visão mais próxima dos combates em campo durante uma entrevista ao Financial Times. Ele destacou que os combates nas linhas de frente têm sido incrivelmente intensos, com baixas humanas em números alarmantes. A realidade brutal enfrentada pelas tropas ucranianas gera discussões sobre a eficácia das estratégias adotadas. Essas declarações colocam em evidência o dilema enfrentado pelos líderes militares ucranianos. A retirada de tropas de certas áreas pode ser vista por alguns como uma traição, mas, para outros, é uma tentativa de preservar vidas em um cenário de perdas massivas e lutas implacáveis. As retiradas táticas podem ser interpretadas de diferentes maneiras. Alguns críticos afirmam que recuar em certos pontos estratégicos enfraquece a defesa ucraniana, enquanto outros enxergam isso como uma medida prudente para evitar perdas irreparáveis em batalhas onde as chances de sucesso são mínimas. O debate em torno da lealdade do comando ucraniano continua, mas o fato é que, em tempos de guerra, decisões difíceis devem ser tomadas constantemente, e muitas vezes o objetivo é salvar o maior número de vidas, mesmo que isso signifique ceder temporariamente território. Para aqueles que acompanham de perto o desenrolar desses eventos e buscam entender melhor o contexto geopolítico e militar, continuar informado é essencial. Se você gostou deste conteúdo e deseja receber mais atualizações sobre o cenário global, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre as novidades.